Muito bom. Descontraído e motivante. Muito motivante. Então, nós vamos dar o tempinho na nossa música. Não é? Tereza Cineiro, boa noite. Tereza Valois, seja bem-vinda. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura amada de nosso Mestre Jesus. Ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no propósito de se melhorarem para melhor servir, lá ele estaria. E é em teu nome, Jesus amado, em nome de Deus, nosso querido, que nós te pedimos, Senhor, por todos os aqui encarnados e desencarnados. Protege, Senhor, com as bênçãos da tua paz, os nossos entes queridos que estão com os nomes registrados em nossos corações e que muitas vezes nós sentimos a sua presença junto a nós. Para que eles possam, Senhor, assim como nós, esperar o tempo de Deus para o reencontro. Abençoa este momento, Jesus querido, e estenda essas bênçãos de paz, de fé e de esperança por todos os aflitos e todos os sobrecarregados. Envolva, Jesus amado, os nossos irmãos governantes de uma maneira tal que eles se sintam em condições de promover leis justas e fraternas. E os nossos irmãos, Jesus queridos, que se encontram, Senhor, há décadas em guerra, que eles possam, Senhor, sentir o perfume da tua paz e lutem por ela. E para os nossos irmãos, Senhor, desabrigados, que partiram da vida, Senhor, através de acidentes geológicos, que nós tenhamos a certeza, Senhor, de que nenhum deles deixou de ser atendido pelo amor de Deus. Fortaleça-nos, Senhor, e que os nossos guias espirituais nos concentre para que nós possamos, Senhor, sentir o espírito das tuas palavras. Que através desse alimento nós matamos a nossa fome de paz. Assim seja. O tema é maravilhoso. É um tema onde nós vamos discorrer sobre palavras de Jesus que soaram estranhas ao ouvido de muitos. E o senhor Kardec fez questão de colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque uma coisa interessante que poucas pessoas sabem é que o senhor Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo apenas os ensinos de Jesus morais. A parte histórica, né, aquela parte genealógica, nada disso ele utilizou. Ele utilizou apenas aquilo que pudesse nos ajudar a nos transformar moralmente. Mas algumas passagens de Jesus, que ele se dirigia às vezes para a multidão e às vezes para os discípulos, soaram estranho ao ouvido de alguns. Então, o senhor Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, ele intitulou com o nome de Moral Estranha. Então, que moral estranha é essa ao qual ele se refere? Que foi relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 25, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Trata-se de passagem de certas palavras que vão de encontro à maneira de Jesus falar. Como, por exemplo, odiar os pais, abandonar pai e mãe e filhos. Jesus dizer que não veio trazer a paz, mas a divisão. E que nós deixássemos os mortos enterrar os mortos. Então, são coisas que precisam que se retire o espírito da letra. Qual o verdadeiro sentido que se aplicava a certas palavras? Então, com a luz da doutrina dos espíritos, tudo entra no rol da lógica e da razão. Porque o professor Kardec, ele era um grande estudioso da gramática. Ele chegou a publicar a gramática na França, além de ser um exímio tradutor da língua alemã. Mas, mesmo assim, para assuntos ao qual ele não tinha um domínio maior, num ato de humildade, que isso ele tinha muito, ele recorria aos amigos. E, nesse caso, ele recorreu ao senhor Pesani, está lá na Revista Espírita, que era conhecedor do hebraico e do grego,
para lhe explicar o significado na época e com que sentido eles falavam a palavra odiar, e tantos outros que nós vamos ver a seguir. Então, o senhor Pesani explica para o senhor Kardec que odiar era usado no sentido de uma comparação, e não como entendemos na sua literalidade. Então, o trabalho do senhor Kardec é um trabalho em equipe, os encarnados, amigos, homens de bem, e os desencarnados, que vinham auxiliá-lo no conhecimento dessas palavras. Então, em Lucas, no capítulo 14, versículo 25, o senhor Kardec trouxe essas palavras que foram atribuídas a Jesus. É importante entender a época em que foram proferidas, a cultura do povo hebreu, a interpretação ao pé da letra nas traduções sobre essas passagens proféticas, onde muitas colocações divergiam dos ensinamentos de Jesus, como a dissolução da família. Jesus era amante da mãe dele, do pai dele, obediente. Então, Jesus tem uma passagem interessante que ele diz: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, nessa passagem, Jesus está falando com os discípulos. João Kardec chama de moral estranha porque soa, para quem lê assim pela primeira vez, soa muito estranho. Mas Jesus se dirige agora a uma multidão. Ele se dirige a uma multidão, pessoas que estavam assim com seus problemas familiares, com seus apegos familiares, com suas carências familiares. E ele diz: aquele que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E ele não para por aí. Aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus, nessas passagens, ele vai chamando a atenção do povo que tinha pouca fé. Então, ele trabalhava muito nas perdas. Os judeus eram muito apegados à punição, ao castigo. Eles tinham muito medo de perder as coisas. Então, quando eles escutam as palavras de Jesus, é preciso que eles entendam que toda aquela cultura que eles tinham de apego à família, ao poder, aos títulos, precisavam ser renunciados. Então, Jesus usava uma expressão de linguagem, o que muitas vezes nós também usamos. Quantas vezes a gente já disse: eu estou com uma fome daquelas, se eu pudesse, eu comeria o mundo. Claro que ninguém vai comer o mundo, isso é uma expressão, né? Eu estou tão cansado, que eu era capaz de dormir o mês inteirinho, né? O senhor Kardec chama isso de uma hipérbole, né? Palavras que deixam claro o seu valor do que você quer se expressar, né? Você, ironicamente, exalta o que você quer dizer, né? Você chega na casa de um amigo, ou a mãe fez aquela comida gostosa, e aí, gostou da comida? Não, mas pode botar mais um pouquinho? Então, é nesse sentido que você elogia, né, de uma maneira assim irônica, né? Então, quando disseram para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, Jesus dá uma resposta de uma maneira peculiar. O senhor Kardec chama atenção. E Emmanuel, na obra Vinha de Luz. Jesus responde olhando para nos olhos de todos que estavam ali ansiosos ouvindo a palavra dele. Jesus diz: todo aquele que fizer a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. Jesus estava naquela hora ali dando um ensinamento que nós somos todos, fazemos parte todos da grande família universal. Nós somos da mesma família espiritual de Jesus. Então, jamais Jesus exaltaria o abandono aos pais. O senhor Kardec, ele insere nesse capítulo 23 do Evangelho um exemplo muito interessante que nos dá assim para consolidar essa passagem. Quando nossos filhos se casam, quando nós nos casamos, a gente não deixa pai e mãe? A gente não abandona, mas a gente deixa eles. Vai construir uma nova família.
Nós temos nossas responsabilidades. Então, se o dia tem 24 horas, né? A semana tem 7 dias e o mês 30 dias, alguns 31, nós vamos dedicar 90%, 95% à nova família. Nós vamos almoçar na casa da mamãe, vamos fazer uma visita, vamos telefonar, mas a nossa integralidade agora está na nova família. O senhor Kardec coloca também, quando o jovem vai para a guerra servir ao país, ele não abandona o pai e a mãe para poder servir a pátria? Então, o contexto das palavras de Jesus deve ser observado, porque Jesus tinha acabado. É aí que é preciso saber o que Jesus tinha acabado de dizer. Ele tinha acabado de dizer que o reino dele não era deste mundo. Então, a gente já estava preparado para entender que nada desse mundo aqui, para quem vai seguir Jesus, nós vamos levar. Então, o senhor Kardec, nesse capítulo, também ele vem falar da família corporal e da família espiritual. E os laços espirituais são muito mais fortes do que os laços materiais. E um exemplo muito grande, muito importante, nós vamos ver um pouco mais na frente, é o caso de Joana de Cusa. O caso de Joana de Cusa explica a necessidade de deixar filhos, nora, pais e mães. Então, esse mostra com a própria vida que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nosso amor por Deus não tem limites. Mas isso nós vamos precisar testemunhar. Principalmente nós espíritas, que aprendemos que a vida é muito mais do que o tempo entre o berço e o túmulo. Então, Jesus estava pregando agora para os discípulos os desafios de irem levar a boa nova aos judeus ainda muito presos à letra, porque a letra mata, o verbo vivifica. Então, Jesus diz: aquele que vi após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Renunciar a si mesmo significa dê espaço para as outras pessoas no seu coração. Como se dissesse para nós, não é só você e sua família que têm aflições. Outras famílias também têm aflição. Então, olhe também para os outros. Então, que tenhamos sempre uns pelos outros o amor de uma mãe. Porque o amor de uma mãe é impressionante. A mãe, ela vai comer assim um pedacinho de pão, um pedacinho de bolo, um pedacinho de doce, aí o filho pede, ela nem prova, ela dá tudo a ele. Khalil Gibran, ele diz uma mensagem que é fantástica. Ele diz que o amor no mundo será pleno de paz quando todas as mães amarem seus filhos, amarem os filhos das outras mães como amam seus filhos. E isso nós homens também, isso é a humanidade inteira. Quando nós amarmos o nosso irmão, seja ele quem for, como amamos o nosso ente querido de casa. Amar no sentido de não desprezar ele. Então, quando Jesus diz, pegue a sua cruz de cada dia e siga-me, ele não nos tira a responsabilidade dos nossos plantios, porque nós vamos ter que colher. Nós vamos ter que colher. Então, Jesus reúne aqueles 70 discípulos, que está lá em Mateus, no capítulo 10, de 1 a 4, e envia a eles 2 a 2, e faz uma recomendação, para que não irem pelo caminho das gentes, e nem entrem na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja só, Jesus está recomendando que não dê atenção a todos, isso estranha. Por que não a todos? E se tiver um gentil necessitado? Se tiver um samaritano necessitado, mas ele recomendou que não fosse? Mas a gente vai ver o motivo, né? Porque Jesus diz que é chegado o reino dos céus para ele. Então vão curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos.
expulsar os demônios, dar de graça o que de graça recebeu. Na verdade, Jesus tinha acabado de passar eles pela noite de Pentecostes, aonde a mediunidade eclodiu para todos eles. Então, eles precisavam ir 2 a 2 para um dar suporte ao outro em um momento de desequilíbrio, numa obsessão severa. Então, Jesus estava, nesse momento, trabalhando a fé dos discípulos e a disciplina. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quando Jesus diz resplandeça a vossa luz, é porque o trabalhador é o primeiro a colher os frutos do seu trabalho. Se ele ia iluminar as consciências, eles tinham que sentir primeiro essa luz dentro de si. Não ireis pelos caminhos da gente, ou seja, não vá aos gentios, renuncie à imprudência de querer levar a minha mensagem a pessoas que não estão preparadas para assumir mudanças interiores em seu comportamento. Os gentios eram os pagãos, não tinha nenhuma ligação com um Deus bondoso e amoroso, era o Deus da riqueza. Era Mamon, Mamon era o Deus dos gentios, muito materialistas, que eram os romanos. A segunda orientação de Jesus aos discípulos foi para que eles não entrassem na cidade dos samaritanos. E por que não? Porque existia um desentendimento entre os judeus e samaritanos. Eles se odiavam ferrenhamente, porque os samaritanos não queriam ir mais para Jerusalém 2, 3 vezes por ano, andar léguas para orar. Eles construíram na Samaria o próprio templo deles. Então, isso criou assim uma revolta tremenda. Em outras palavras, renuncie à presunção de que vocês são capazes de, com poucas palavras, mudar uma discórdia histórica secular. Então, isso era uma cautela, porque esses discípulos que estavam indo pregar, embora a mediunidade tenha sido excluída, eles ainda tinham Moisés muito forte no coração. Jesus estava ali agora sendo conhecido, alimentado, e eles estavam envolvidos pelo magnetismo de Jesus e tomaram a decisão de ir, mas muitos desistiram pelo meio do caminho. Então Jesus finaliza dizendo: "E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel", que eram os judeus convertidos, que estavam mais receptivos ao aprendizado, que já tinham uma ideia muito forte da crença em um Deus único. Então, nessa hora, Jesus fala da nossa família universal e os convida para que levem para eles a mensagem espiritual. Por exemplo, na obra Há 2000 anos, tem um encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus, que Emmanuel retrata muito bem através do nosso querido Chico Xavier, que eu recomendo a leitura dessa obra há 2000 anos para todos os apaixonados pela doutrina espírita. Claro, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esse romance, ele traz para nós, assim, mensagens de fé e de esperança impressionantes. Inclusive, o Chico Xavier faz parte desse livro como filha de Públio Lentulus. E narra Emmanuel que, a pedido da sua esposa, depois de muitas súplicas, Públio Lentulus procura Jesus às escondidas, numa noite escura. E, ao vê-lo, fica paralisado, porque ele se impressiona logo com a beleza de Jesus, com aquela luz que irradiava e entrava na alma dele, confundindo o seu mundo interior. Então, Jesus é quem vai ao encontro do senador e diz a ele: "Por que me procuras?" Claro que Jesus sabia. "Mas não seria melhor que me procurasses publicamente, num dia mais claro, para que pudesses adquirir de uma só vez, para toda a eternidade, a sublime lição da fé e da humildade?" Por que ele procura Jesus à noite? Porque ele não queria que vissem ele, um senador romano, se dirigindo a um nazareno, a um mendigo, a um pobretão. Então, Jesus convida Públio a abandonar os seus pais afetivos, que lhe dava vida plena. Quem eram os pais de Públio Lentulus? O orgulho,
a vaidade. Era quem alimentava ele. Então, Públio Lentulus ficou calado e começou a chorar, pensando amargamente na filhinha dele. Porque a filha dele estava muito doente e a esposa dele não conseguia, os médicos não conseguiam, e ela implora para que ele vá pedir ajuda a Jesus. Mas o profeta, que conhece todas as suas ovelhas, toma a frente. Eu vim ao teu chamado, mas não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhá-lo ao regaço do meu Pai. Eu venho atender às súplicas de um coração oprimido e não ao teu sentimento que vai salvar a tua filhinha leprosa e abandonada pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoísta e humana. Eu venho pela fé e o amor de tua mulher. Porque para uma fé divina basta um raio só de energias poderosas para que se pulverize todos os movimentos das vaidades da terra. Então, Públio é tomado de uma emoção que ele jamais havia sentido. O magnetismo de Jesus nessa hora penetra em todas as suas entranhas com toda a força. E Jesus pressente o abalo moral do senador e diz com uma doçura, meu Deus do céu, essa que invade agora nossos corações, nosso lar, nos trazendo assim a certeza de que nesses nossos encontros nós somos envolvidos pela misericórdia de Deus. E ele diz, não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvios no bom caminho, hoje soa para ti um ponto de regeneração para toda a tua vida. Está, porém, em teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. E Emmanuel conta, na obra Segue-me, o quanto ele se arrependeu de não ter aceitado naquele momento o convite de Jesus. Teve que sofrer muito, padecer muito, onde depois ele tem que reencarnar como um escravo na história, na obra, 50 anos depois. Como eu disse a vocês, antes que eu me esqueça, que eu já estava me esquecendo, não desencarnem sem ler essa obra há 2000 anos e 50 anos depois. Agora, um conselho de amigo. Como a gente não sabe o dia que vai desencarnar, leiam hoje à noite. Leiam hoje à noite. Escrevam aí o nome do livro para ficar gravado na mente. Como é o nome do livro que eu falei, escrevam aí no chat, enquanto eu vou falando. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aos poucos nós vamos empregando os ensinamentos de Jesus no nosso espírito imortal. O pai e a mãe são estes sentimentos que patrocinam um tipo de vida, como em Públio Lentulus era o orgulho e a vaidade. E quando Jesus chega, ele começa a ver verdades eternas e se descortina em emoções. Muito bem, Zildete, Sandro, há 2000 anos, Luciana Guanabara. É importante colocar aí para aquelas pessoas correrem atrás dessa obra. Isso é uma caridade que vocês estão fazendo. Então, não penseis que eu vim trazer a paz, Jesus diz, lá em Mateus 10, 34 a 36. Eu vim trazer a espada, porquanto eu vim separar o pai do filho, sua mãe da sua filha, sua sogra da sua nora. E o homem terá por inimigos os da própria casa. Embora os discípulos estivessem indo pregar o evangelho do Mestre, eles ainda estavam muito impregnados pelas leis mosaicas. E o povo ainda não estava totalmente aberto. Eles ainda eram muito geridos pela lei de Talião, olho por olho, dente de dente. E eles poderiam tecer julgamentos, que é o que ocorreu, quando a boa nova comece a ter sido oferecida por ela. Iriam com certeza se dividirem. Alguns discípulos iriam concordar, outros não. Alguns iam receber calorosamente, outros não. Então, o cuidado de Jesus era que essa divisão não se desse entre os discípulos. Que eles tivessem um ponto em comum.
não discordassem entre si. Porque nos nossos lares, mesmo hoje, terceiro milênio, com a luz da doutrina espírita já banhando todos os corações, nós temos divisões dentro da nossa mesma família, onde um é católico, o outro é evangélico, o outro é da Umbanda, o outro é materialista, não segue religião nenhum. E quando você convida todo mundo para fazer um evangelho no lar, vamos assistir uma palestra no centro, vamos fazer uma atividade em nome de Jesus, nem todos aderem. A divisão está justamente aí. Então, Paulo de Tarso, ele afirmava orando a Jesus, o próprio Paulo, que já tinha conhecido Jesus: Senhor, por que é que eu não faço tudo o que quero e o que eu não quero eu faço? O homem velho ainda estava lutando contra o homem novo, porque o preconceito, a desconfiança eram normais entre todos eles. Somos espíritas emergentes de outras religiões, assim como os judeus convertidos, e estamos ainda impregnados de crenças preconceituosas. Tem um amigo nosso, um jovem, de uma cidade aqui do interior, que está estudando aqui. Então, ele começou a fazer o evangelho no lar, aqui na nossa casa. E começou a ficar encantado, tirando dúvidas. Se o evangelho no lar de demorar 20 minutos, estava demorando 1 hora, porque ele estava com muita fome, muita sede, muita pergunta. Então, a gente ofereceu logo para ele levar para casa o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. E um dia desses, nós fomos aqui para o IES, Instituto Espírita Semeadores da Fé, atrás da Sudene, e levamos ele e a noiva para assistir a palestra. Então, ele já foi na livraria, comprou O Céu e o Inferno, comprou O que é Espiritismo. E aí, uma tia dele veio visitar ele. Vejam, nos dias de hoje, o que acontecia com os discípulos quando iam levar a Boa Nova para os judeus. Então, uma tia veio visitar. Essas senhoras lá do interior, aquelas coroinhas, né, onde existe somente, né, o juiz e o padre, são as duas autoridades da cidade. Então, ele começou a contar para elas que estava estudando o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Ele disse: meu filho, não faça isso, não. Isso é coisa de Satanás. Ele contou rindo aqui 1000 maravilhas. É ainda essa ignorância. Agora, imagine naquela época. Que dificuldade para os discípulos divulgarem a boa nova. Então, é comum nós vermos irmãos da mesma crença se desentenderem, inclusive, em alguns aspectos, mesmo sendo espírita. Então, Jesus orienta que os discípulos se precavessem, orando e vigiando, para que cada um cuidasse da sua obra. E Emmanuel nos abre a visão para os nossos impulsos adormecidos, nos escombros das nossas emoções. Então, se ainda temos incompreensões, adversidades, intolerância, estejamos atentos para viver um processo intermitente de enterrar tudo que não produz paz e felicidade. É nesse sentido que Jesus diz: deixar os mortos, enterrar os mortos. Nós temos que enterrar o que está morto dentro da gente, que é o que não produz vida, só produz guerra. Então, as provações são frequentes. O bom cristão, ao sair de casa, sempre deve dizer: Senhor, permita que onde eu estiver, que eu veja meus irmãos como tu me vês. Numa outra passagem muito estranha, Jesus diz: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. E Jesus lhe diz: deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então é o sentido mais profundo. Ele tinha acabado de falar que o reino dele não era desse mundo. Obviamente que um cadáver não pode enterrar outro cadáver. Isso aí está lógico. O mestre se refere aos mortos de espírito, que ainda não despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Os mortos que sepultam os mortos são espíritos prisioneiros das ilusões da matéria, que trazem uma consciência adormecida para os valores espirituais. Emmanuel diz isso: o cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente
que perambula nas sombras da morte sem morrer. Sai Barba disse isso quando perguntaram a ele o que mais impressionava ele no mundo, e ele disse os homens. E o repórter disse, por que os homens? Porque tem homens que passam a vida inteira gastando a saúde para ganhar dinheiro. E depois adoecem e gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É impressionante. E nós, num grau maior ou menor, nós fazemos isso. Não, mas eu tenho que trabalhar muito, porque é muita conta para pagar. E essas contas vieram de onde? Quem foi que fez essas contas? São contas que eu fiz. Então, eu fiz as contas dentro do que eu podia pagar. Então, qual é o problema? Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, não tenho um descanso, não tenho um feriado, não vou para uma reunião de estudo, não vou me tratar espiritualmente, não procuro um médico. Quando está realmente tudo destrambelhado, aí procura psicólogo, psiquiatra, centro espírita, terreiro de umbanda, banho de sal grosso, de arruda, e prece e oração. Tudo bem, isso é importante. Isso é um sinal de que quer voltar à vida. Mas essas mensagens de Jesus é para quem ainda não chegou numa situação dessa. Não espere a dor chegar com a sua maior intensidade. O senhor Kardec, ele trabalhava muito isso nas reuniões mediúnicas dele. Por inúmeras vezes, ele recebeu espíritos desencarnados que estavam mortos para a verdadeira vida. Não se sentiam fora do corpo, agarrados ao corpo, prisioneiros das paixões inferiores, outros presos aos bens materiais. Cadê minhas terras? Cadê meu pote de ouro que tiraram daqui? Estão destruindo tudo que eu construí. Um egoísmo, a família carnal muito grande. Um discípulo doutrinador que já vem se esforçando para abandonar o que é perecível, com certeza o motivará para abandonar a si mesmo e seguir o Cristo. Larga tudo isso, nada disso te pertence mais. Tu não tem mais o corpo físico. Por que está ainda preocupado com essas coisas? Segue tantos familiares aí ao teu lado. Tu tens alguém que já partiu para o mundo espiritual antes de tu? Não quero falar sobre isso, não. Por que não? Porque é alguém que ele está de mal, que está com vergonha de pedir desculpa, de pedir perdão. Mas muitos dizem, e geralmente, pelo menos comigo, quando estou doutrinando, 90% é a mãe. Ah, minha mãe. Eu fico assim encantado quando uns dizem que é o pai, mas geralmente é a mãe. E aí me fale da sua mãe. Como era sua mãe? Ah, minha mãe, tal. Resultado, saiu daquela vibração de perturbação, entrou nessa vibração de confiança, e aí a gente diz rapidinho para encerrar a conversa, porque nossa parte terminou. Nós pedimos a Jesus que te trouxesse alguém que tu ama muito para te receber. Mas geralmente é batata. Minha mãe, aí cai no choro e desespera, é agarra, abraça, a coisa mais linda do mundo. Então, é claro que isso não acontece num passe de mágica. Requer muita paciência, muita calma, muita resignação, né? Para que esses irmãos possam ir abandonando esses bezerros de ouro. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 18 e 21, Jesus diz: Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós temos que ter muito cuidado, o autoconhecimento, quais são aquelas coisas que eu jamais abriria a mão. Se alguém tirasse de mim, eu enlouqueceria. Muito cuidado, porque você vai ser escravo dessa coisa. Pode ser um animal de estimação, pode ser um parente, pode ser um objeto. Muito cuidado, para que não possa, né? Nós somos espíritos em construção, ainda muito voltados às necessidades da matéria. Daí vir as recaídas, os desânimos e as tristezas, para que quando na hora da partida se aproxima, não seguimos a orientação que Jesus deu a Pontos Pilatos, a Públio Lentulus.
A libertação só virá depois de milênios, porque foi isso que aconteceu com Públio Lentulus, como esclarece Emmanuel em Fonte Viva, sobre a questão metafórica. O que é pai e mãe das nossas ideias? O que é pai e mãe das nossas ideias? São os pais que trazemos do passado, que estruturam nossos projetos de vida, nossos desejos, nossas vontades. O pai e a mãe das nossas ideias construíram o que nós somos agora. Não no sentido daquele que gerou o nosso corpo, mas que geraram as causas emocionais do que somos hoje, do que pensamos, do que acreditamos. Então, matar o homem velho, no sentido de Paulo de Tarso, é exatamente largar o passado, enterrar essas construções, essas crenças ainda materialistas que pune, que castiga, que julga, que condena, que não liberta. Porque é exatamente o que Jesus diz lá em Lucas 9, 62. Ninguém que lançar mão do arado e olhar para trás não está apto para entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é o reino da paz integral. Nessa passagem, Jesus está falando das exigências que são necessárias para seguir Jesus. Então, aquele que quer seguir o Cristo, mas coloca empecilhos, é a pessoa que quer pegar o arado, mas quer também olhar para trás. São muitos como naqueles que entraram na doutrina espírita, mas ainda encontram dificuldades em deixar que a doutrina entre neles. Eu sou espírita, mas de vez em quando acende uma vela, de vez em quando sobe a ladeira do morro para pagar uma promessa, de vez em quando tomo um banho de sal grosso. Quer dizer, eu não deixei a doutrina entrar em mim. Porque quando a doutrina entra em nossas veias, em nossas entranhas, agora somos nós e Jesus. Nós e Jesus, para qualquer atividade, para qualquer aflição, para qualquer dor, para qualquer situação difícil, é em Jesus que nós temos que buscar as forças que nos faltam. Essa fé, pelo menos nessa encarnação, nós temos que adquirir. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A gente sempre cria dificuldade. Eu vou trabalhar numa casa, a casa espírita me acolheu, me tratou, eu estudei, me preparei e eu assumo uma tarefa, mas está chovendo. Chegou um parente. Eu estou com uma dor no joelho. A gente como se tivesse que ter sempre um tempo bom para poder servir ao mestre, se esquecendo do sacrifício mais agradável a Deus, que é o esquecimento de si mesmo. Aquele que quiser me seguir tem que esquecer de si mesmo. Se não esquecer de si mesmo, não pode ser meu discípulo. Lembram lá do cego de Jericó? Ele tinha uma capa para pedir comida para ele, era a autorização que Roma dava para ele. Está lá em Marcos, no capítulo 10. Então, ele precisava exatamente disso, daquela capa. Mas quando ele vê o cego Bartimeu, né, que estava no meio do caminho, e Jesus se aproxima, ele larga a capa dele, ele larga o sustento dele. E mestre, 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 Jesus diz, vinde a mim. Ele tinha que ter o esforço de ir até Jesus, mesmo trambeculando, tropeçando, porque era cego. Então ele larga tudo que ele tinha para seguir Jesus. É um exemplo fantástico. Sheila, através do querido Chico Xavier, ela traz exemplos assim para a nossa vida atual. Se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa e te conduz a vibrações desequilibradas, fará em ti um ponto morto se deres vida para ele, reclamando-te boa vontade. Então é preciso que tenhas cautelas. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da tua alma,
te impelindo a lembranças aflitivas, não esqueças que estás fazendo um ponto morto dentro de ti. Então, são os espíritos que ainda estamos nessa condição de sentir mágoa. Mas que sejam essas mágoas recebidas com calma, com tolerância, com compreensão. Afinal de contas, se nós somos imperfeitos, o outro também é imperfeito. Então, o que é que eu posso esperar de alguém que é imperfeito? Nós precisamos que estejamos atentos, como narra Humberto de Campos na obra Boa Nova, que Joana de Cusa, perdão, vivia amargurada. O marido dela vivia na farra, nos prazeres, em busca única e exclusivamente dos bens materiais. Ela busca Jesus e se queixa, que é um grande exemplo da passagem que Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, nora, sogra por mim, não é digno de mim. Então Jesus pede para que ela volte para casa, ame seu marido, porque Deus não te colocaria junto dele se não fosse justo, se não fosse para o bem dos dois. Mas, Senhor, não seria justo impor ao esposo os princípios do teu evangelho? Jesus sorriu e disse: Deus não impõe sua verdade e o seu amor a ninguém. Ele esclarece no tempo oportuno. Ele não extermina as paixões. O que está morto, Joana, um dia viverá. Retorna para casa, sê fiel, não perca mais tempo com discussões. E aí, Joana, envolvida por aquelas palavras de Jesus, volta para casa com outros olhares. Matou a preocupação, enterrou as suas queixas. Logo mais na frente, chega um filhinho, mas o marido morre cedo pela vida que levava, e ela segue a exemplo de Jesus, que trabalhou na carpintaria, cuidando de outras crianças para ter o pão de cada dia. Nos anos 60, ela é presa numa perseguição ao cristão. Ela e o filho, já um rapaz, amarrados no porte do partilho, com as madeiras embaixo e o verdugo com a tocha na mão para incendiar, mas dá uma chance a ela. Quem for mãe aí, estiver nos escutando, veja a proposta que o verdugo faz para Joana de Cusa. Nega Jesus, nega esse homem, esse nazareno, e eu solto tu e teu filho. Abjura este nazareno. Ela fica em silêncio, em prece, não dá uma palavra. Mas aí o seu filho, vendo que a mãe não ia fazer nada, começa a gritar: mãe, abjura Jesus, abjura, Senhor. Nós vamos morrer, teu filho está aqui do teu lado e te cala. Te cala. Porque Maria entregou seu filho ao sacrifício e ele não tinha nenhum pecado. Então o verdugo diz: esse homem só te ensinou a morrer? E ela diz: não, ele me ensinou a te amar. E os dois são queimados vivos. Ela negou o filho, largou o filho, abandonou o filho para ficar com Jesus. Mas isso lá na frente, ela estava dando um presente para o filho dela, porque Jesus é o único caminho que leva a Deus. Que adiantava ela dar para o filho a vida material, ganhar o mundo e ele perder a alma. Hoje nós estamos falando, Joana de Cusa e o seu filho, Edivaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Olha quanto esses dois caminharam e se aproximaram de Jesus. Então, é por isso que nós temos que meditar sobre as palavras do Mestre, porque são palavras de vida eterna, palavras imortais. E Maria Dolores, numa obra intitulada A Própria, escrito por ela mesma, ela diz: à frente do dia a dia, não esqueça a alma boa. Se alguém te fere, perdoa. Nas lutas que vêm e vão, resguarda-te em paz no mundo. Ofensa, às vezes, na vida, vem da lágrima escondida, sobre forma de agressão. Nas áureas do pensamento,
sem queixas e sem consulta, exigem e existem dores ocultas. Estradas que ninguém vê. Vemos certos ofensores que espalham pedras em bando, trazendo o peito sangrando. Só eles sabem por quê. Esse carrega consigo enfermidade obscura, o outro guarda a desventura de uma afeição infeliz, outro deseja esquecer a rebeldia tenaz, mas já não sabe o que faz e nem pondera o que diz. O outro surge em doce faz. Por vezes é quem mais amas, traz por dentro o peito em chamas, embora disfarce a dor. A pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Também nós, além do mundo, buscando as luzes supremas, atravessamos problemas, exames de amor e paz. Alma querida, o ofensor, nas sendas de cada dia, é um teste que Deus te envia para saber como estás. Continuemos orando um pelos outros. Que Jesus abençoe nossas famílias, nossos lares. Que abençoe todos os que se encontram aflitos e sobrecarregados, para que nós possamos ser merecedores da sua presença junto a nós. Um beijo grande no coração. Que Jesus esteja sempre entre nós. E os meus amigos que estão aqui no YouTube, que eu não falei ainda, Tereza Sereno, minha querida Sevé, Celinha, Cícera Maria, a todos, que Jesus esteja com todos nós. Muita paz.